Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo e eu sou um pesquisador comportamental. E eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre a primeira impressão. Você já percebeu que existem algumas pessoas que a gente sente uma espécie de afinidade natural? Parece que a gente gosta dela mesmo sem conhecer? E da mesma forma, existem pessoas que a gente sente uma repulsa, a gente fala, não quero conhecer aquela pessoa. Sabe por que isso acontece? É por causa da primeira impressão. É ela que vai definir se você vai gostar da pessoa ou não. E você também já deve ter ouvido aquela frase que mostra o quão importante é a primeira impressão. É a seguinte: você não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Bem, claro que se você tiver aquele aparelhinho dos homens de preto, a história muda, né? Mas tudo bem. Olha, é o seguinte, quando a gente encontra uma outra pessoa pela primeira vez, a gente leva cerca de 7 segundos para fazer um julgamento sobre ela. E não é uma coisa que a gente escolhe fazer, falar, não, eu não julgo as pessoas. Não, cara, você julga sim, porque é um processo inconsciente. E é por isso que a gente tem que tentar, né, causar logo de cara a melhor primeira impressão possível, porque é ela que vai fazer a diferença no relacionamento com as outras pessoas. Só que, o que a gente pode fazer? Existem alguns fatores que a gente não pode controlar. Por exemplo, eu não posso controlar a minha altura. Bem, eu até poderia usar um salto, mas eu tenho certeza que eu não ficaria muito bem com isso. A gente também não pode controlar, por exemplo, a nossa cor. Eu não posso controlar o meu gênero. Mas existem fatores que a gente pode sim controlar e, aliás, deve controlar para tentar causar o melhor impacto nas outras pessoas. Eu estou falando dos seguintes fatores. Eu estou falando da parte verbal, ou seja, a gente pode escolher as palavras que a gente vai usar. A gente também pode escolher a parte vocal, ou seja, o nosso tom de voz, a nossa velocidade, o nosso ritmo. São coisas que a gente pode mudar sim e que causam impacto. E por fim, a gente também pode escolher os fatores visuais, que são, por exemplo, a nossa aparência, os nossos gestos, as nossas expressões faciais. E, novamente, esse trio, verbal, vocal e visual, eles causam um impacto tremendo quando eles são alterados. E para comprovar isso, tem um estudo de um cara chamado Albert Mehrabian, que ele fez o seguinte, ele fez um estudo para provar a importância da comunicação não verbal, que no caso seria a parte vocal e a parte visual da comunicação. E nesse estudo, eu não vou chegar a falar muito dele agora, só vou apresentar os resultados. Eu posso fazer outro vídeo explicando a fundo como era esse estudo. Mas ele chegou na seguinte conclusão. Ele viu que 7% da comunicação é verbal, ou seja, depende das palavras. 38% é dependente da parte vocal, tom de voz, velocidade. E 55% é visual, aparência, gestos, expressões. E foi daí que surgiu uma expressão, né, a regra 7, 38 e 55. Se você dá uma procurada na internet, no Google, por exemplo, você vai achar esse estudo e você vai comprovar esses 7, 38 e 55. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, é um asterisco. Esses valores, eles não são generalizados. Você não pode assumir que toda comunicação, todo processo de comunicação é baseado nesses números 7, 38 e 55. Porque nem todo mundo é igual. Foi o resultado que ele chegou nesse estudo em particular. Tudo bem? Então não generaliza. É só para mostrar o quão importante é a comunicação não verbal. 38% vocal, 55% visual. 93%, né, a soma dos dois, é a importância no processo de comunicação. 93% não verbal. Então aí você já sente o quão pesado, né, o quão potente é as alterações que você faz nesses dois fatores. E a ideia que a gente tira disso é o seguinte: a primeira impressão é muito forte, por quê? Porque a gente procura pessoas que são iguais a nós, elas são semelhantes. E é justamente por isso que a gente vai avaliar a tom de voz, visual, aparência,
A gente vai tentar identificar as características na outra pessoa que são iguais em nós. E dependendo do resultado, se tiver bastante coisa em comum, a gente vai gostar. Se tiver bastante coisa diferente, a gente não quer, a gente vai evitar. Então, novamente, a primeira impressão é a que fica. Então não adianta você dizer que você não se comunica, que você está quieto e você não está se comunicando. O simples fato de você não falar nada com as outras pessoas está enviando um sinal para elas, um sinal pelo qual elas vão fazer um julgamento de você. E pode ser bom ou pode ser ruim. Ou seja, você, mesmo sem falar, você está sim se comunicando. E é justamente por isso que você tem que prestar atenção nesse quesito. Então não existe essa de, eu não estou falando, eu não estou me comunicando. Errado. Você está sim. Então presta bastante atenção nesse ponto. Então, para finalizar, é o seguinte. O primeiro contato é normalmente o mais difícil. Mas depois que o gelo quebra, né, que a gente começa a conversar com outra pessoa, parece que o processo de comunicação ele flui bem melhor. E dito isso, novamente, preste atenção em como você está causando essa primeira impressão nas pessoas. O impacto que você está causando nelas. Porque, novamente, se der tudo certo no primeiro momento, o restante tende a fluir bem melhor. Então, esse foi o conteúdo de hoje, né? Primeira impressão. Espero que você tenha gostado. Então, agora me ajuda. Se não for muito para você, se inscreve aqui no canal, que me dá uma baita ajuda. E você ainda pode acompanhar os novos conteúdos que saírem por aqui. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Eu sou o Danilo de Mello e tchau, tchau.